Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus. Pessoal, hoje finalmente chegou a hora de eu falar da grande locadora que fez parte da minha vida, né? A Imperador Videoclube, grande locadora, o seu Aloysio. A locadora ela ficava em São João de Meriti, onde eu cresci, no Rio de Janeiro. E eu tenho muitas lembranças, muitas assim. Foi a primeira locadora quando eu era criança ainda. Eu já contei essa história em outros vídeos. Eu queria muito alugar De Volta ao Futuro 2. Era louco por De Volta ao Futuro. Eu perturbei minha mãe, a gente entrou na locadora. E é claro, não podia alugar, minha mãe que alugava, né? Então, mas já era a locadora do seu Aloysio, Imperador Videoclube. Eu tenho até uma fita deixa eu mostrar pra vocês, da locadora. E eu vou contar a história de como que eu tenho essa fita. Não é coincidência, tá, gente? Não foi por acaso, não. Bom, vamos lá. Hoje senta que lá vem a história. Porque é muito interessante. Essa história é muito interessante. E eu não podia deixar passar mais um dia sem contar essa história. No final vocês vão saber por quê. Bom, vou pular um pouco no tempo, né? Eu, desde de criança, eu estudei num colégio que tinha no centro de São João de Meriti, atrás da igreja da Matriz, que era o Colégio Fluminense. Ficava atrás da igreja da Matriz. E logo que você saía, ia subir no calçadão, ali no centro, já tinha um edifício comercial do lado esquerdo. Eu lembro que tinha uma loja, acho que era uma de Santini, uma loja que existe até hoje, loja de sapato, tênis. E logo depois virou Casa e Vídeo. Eu não sei no que tem lá hoje, muitos anos que eu não vou lá. E logo no primeiro andar tinha a loja, né, a locadora do seu Aloysio, Imperador Videoclube. E alguns anos depois ele mudou dali, ele precisou sair dali, não lembro porquê, não sei se o aluguel ficou caro, se pediram a sala. E ele mudou. Logo embaixo tinha um pouquinho mais à esquerda uma galeria, e você entrava, tinha uma lojinha ali dentro, ele alugou ali. E foi ali que eu me lembro, eu devia ter meus 15, 14 até 16 anos por aí. E eu me lembro de pelo menos uma vez por semana, pelo menos, quando não 2, 3 vezes por semana, de sair da escola, passar na locadora do seu Aloysio. E eu tinha uma coisa, o seu Aloysio ele era uma pessoa sensacional. Ele, muito rápido, ele sacava o seu gosto, sabe? Essa coisa de algoritmo que tem hoje em dia, de tentar adivinhar o que você gosta, nem chega perto do que era os donos de locadora, né? E eu chegava na locadora do seu Aloysio e falava: seu Aloysio, eu não tenho noção, quero ver um filme aí, me indica. E era certeiro, ele apontava um filme, aquele filme você vai gostar, você nunca tinha ouvido falar aquele filme. Você levava pra casa e falava: nossa, que filmaço, esse eu gostei. Nunca errou, nunca. E era uma coisa assim, gente, esse pessoal fala, sabe, sobre locadora. Nossa, locadora era um lugar mágico, que você ia lá conversar. É totalmente verdade, totalmente, é exatamente isso. Eu lembro de sair da escola com fome, eu saía 11h40, meio-dia, estudava de manhã. E eu ia pra locadora do seu Aloysio, quando eu olhava o relógio era 3, 4 horas da tarde, a gente estava ali batendo papo. E não era só eu com o seu Aloysio, né? Porque entra um cliente toda hora e sai. Muitos desses clientes acabam entrando e de repente, vocês estão falando sobre um filme tal. E aí entra na conversa. E a gente conhecia pessoas, né? Recomendava outros filmes. Falava sobre tudo, gente. Eram assuntos assim. Era uma coisa de amizade, sabe? De você fazer amizade fácil. O seu Aloysio é uma pessoa excepcional. Que era desses mesmo. Que você virava amigo rápido. E eu aluguei muitos anos filmes na locadora do seu Aloysio. Inclusive eu lembro que eu fui o primeiro a alugar. Eu posso não ter sido exatamente o primeiro, minha memória pode estar me enganando, mas eu acho que eu fui o primeiro a alugar DVD. Mas eu lembro muito bem, inclusive quando saiu o DVD, eu falei pro seu Aloysio, ó, o DVD tá vindo aí. E eu lembro que ele falou assim: o VHS tá há muitos anos aí no mercado, não tem como vir assim, tirar tudo. E eu lembro que depois de 1 mês ou 2 eu voltei e ele já tava com os DVDs lá dizendo: olha, você falou sobre DVD, agora eu realmente vou ter que mudar o que eu disse. O VHS vai acabar muito rápido.
E era a sensação que a gente tinha, né? E se eu não fui o primeiro, com certeza fui um dos primeiros a alugar os poucos DVDs que ele comprou no início. E era muito bom, gente, era muito bom. E eu não sei o que aconteceu, a vida passa. Eu arrumei emprego, comecei a trabalhar longe, me mudei de cidade. E quando eu percebi, já tinha alguns anos que eu não via Seu Luísio, nunca mais tinha ido na locadora dele, na verdade. E em 2010, eu lembro da minha mãe ter um dia virado pra mim, eu voltando do trabalho, ou indo pro trabalho, não lembro. Ela falou assim, olha, o Seu Luísio da locadora te ligou, você lembra dele? Eu falei, caramba, Seu Luísio, quanto tempo que eu não vejo? Pois é, ele te ligou, deixou o telefone aqui e tal, e eu na correria. Imaginei assim, ele deve ter me ligado. Tinha um cadastro, né, na locadora. Deve ter me ligado, né, porque realmente muitos anos que a gente não se vê, né, qualquer hora eu passo lá, né. Esse qualquer hora eu passo lá, nunca mais eu passei lá. E a vida seguiu, gente, seguiu. Dando um salto temporal aqui, de repente eu tô em 2020, né, em meio à pandemia, vendendo VHS, colecionando VHS, e comecei a lembrar do Seu Luísio. E fiquei, caramba, nunca mais falei do Seu Luísio, nunca mais falei com ele. Como é que anda o Seu Luísio? E comecei a procurar o Seu Luísio no Facebook. Comecei a perguntar às pessoas que eu conhecia, que ainda moravam em São João. E ninguém sabia falar do Seu Luísio, gente. Eu comecei a ficar até um pouco assim chateado, né? E eu botei na cabeça, não, um dia que eu for ao Rio, eu me mudei do Rio para Curitiba, né? O dia que eu voltar pro Rio, eu vou procurar o Seu Luísio pra gente bater um papo. Que eu tenho mais ou menos noção de onde ele morava. Então eu vou naquela região, vou começar a perguntar dele, alguém vai saber. No Rio tem essas coisas, gente. Carioca tem essas coisas meio malucas. As pessoas vão desconfiar, vão até dar... E o que você quer com o Seu Luísio, né? Mas elas vão acabar falando. Ou passando no telefone, alguma coisa assim. E aí, gente, chegou um belo dia que o Jota, do canal Blog do JC, me convidou para participar de uma live da Hora do Colecionador. Essa live tá lá até hoje. E no meio da live, eu não tava vendo, porque eu tava participando da live. Mas no meio da live, no chat, uma pessoa me identificou. Mandou uma mensagem assim, nossa, eu lembro de você da locadora do Seu Luísio. E eu não vi. No dia seguinte, eu falei, caramba, quem é essa pessoa? De repente ela tem um contato com o Seu Luísio, né? E aí, gente, graças a Deus, poucos dias depois ele entrou em contato comigo pelo Instagram, que é o Haroldo. Mandar um abraço pro Haroldo. Acho que ele acompanha o canal aqui. E ele falou que lembrava de mim. O Haroldo, ele por um tempo trabalhou com o Seu Luísio. Eu não lembrava, gente, não lembrava. Quando ele falou isso, veio assim, sabe? Aquela memória, eu lembro de você. Verdade, teve um tempo sim, eu lembro. E aí, ele tinha um contato do Seu Luísio, me passou o telefone, né? Falou, olha, o Seu Luísio não tem celular, não tem Facebook, você não vai achar ele de jeito nenhum. Só ligando, das antigas mesmo, né? E é claro que eu liguei de imediato o Seu Luísio e assim, foi uma coisa... Se a gente tem essa coisa de nostalgia, quando a gente pega um objeto, né, ou assiste, ou escuta uma música, ou assiste um filme, eu tive exatamente esse sentimento na hora que ele falou alô, como é que vai, meu amigo? Porque a voz era a mesma, o tom, o timbre, tudo. Eu esperava uma voz assim, sabe, de um senhorzinho e tal, mas ele tava, que parecia que o tempo não tinha passado pra ele. Tipo coisa de 20 anos quase, ou mais. Não vamos contar. Mas muitos anos depois eu falo com o Seu Luísio e ele tá ali exatamente como eu lembrava. A gente ficou horas conversando no telefone, né? E ficamos nessa de, olha, quando eu for aí ao Rio, eu vou te visitar com certeza. E aí não passa um mês, pra minha surpresa, o Seu Luísio me liga dizendo, ô Celso, na Páscoa eu estou indo pra Curitiba, quero ir te visitar. Porque ele tinha uma coisa que todo ano ele fazia uma viagem para uma cidade que ele não conhecia no Brasil, aposentado, né? E aí ele escolheu vir para Curitiba, já que eu estava morando em Curitiba, nunca tinha vindo. E aí, gente, ele veio. E é claro que eu recebi ele aqui,
futuro estamos, né? Olha essas fotos aí, algumas fotos aí, eu com o seu Aloysio aí. E São Aloysio, gente boa toda a vida, grande amigo, sabe? Aquela pessoa que você sente que, olha, nossa, esse aí é amigo pra vida, sabe? E foi espetacular, foi muito bom fazer os passeios aqui com ele e o sobrinho dele. E aí, é claro, passou um tempo, eu tinha essa ideia de, nossa, seu Aloysio, eu perguntava pra ele, como é que ficou? Eu me lembro, né, o episódio que eu disse que ele me ligou em 2010, quando você me ligou, você lembra que me ligou? Eu lembro. Ele falou, eu lembro porque foi quando eu tava fechando a locadora, olha só, eu nem imaginei. Ele já tava fechando a locadora e ele já tava se aposentando também. Então a coisa meio que culminou ali, né? Foi um momento que muitas locadoras fecharam e ele ligou porque ele estava vendendo o acervo dele, queria saber se eu tinha interesse, né? E também para rever quantos anos a gente não conversava, ele estava, né, ligando para todo mundo. E ele ficou com boa parte. Ele falou, olha, eu separei os melhores, tudo DVD. E outros eu vendi. Mais da metade do acervo da locadora ele vendeu e ele ficou com os melhores. E aí eu fui na casa dele, eu tinha até essa ideia de repente fazer um vídeo, né, pra mostrar, e eu não sei o que aconteceu. Eu fui na casa dele e aí, sabe, aquela coisa de a gente começar a bater papo e quando vê o dia já acabou e eu não fiz vídeo. Felizmente eu não fiz um vídeo com o seu Luiz na casa dele. E aí, ele tem um acervo grande, uma coleção de principalmente DVDs, tinha bastante coisa, muita coisa rara, né, e é uma pena, eu não pude filmar para mostrar ele, conversar com ele, mas no vídeo, digo, né, filmando, mas eu conversei bastante, muita história boa, principalmente como ele começou a locadora. Perguntei pra ele qual foi o filme mais alugado da locadora, e ele me disse que foi Ghost. Do Ghost foi sem dúvida o filme que ele mais alugou desde os início dos anos, do final dos anos 80 para o início dos anos 90, quando ele abriu a locadora, né? E tirando, claro, né, os filmes que sempre alugavam mais, que a gente sabe quais são, da Portinha Preta. Mas enfim, gente, foi uma coisa assim muito legal, porque por conta do canal, né, eu acabei reencontrando um amigo que eu não via há muitos anos. E depois, mais umas 2 ou 3 vezes, tive a oportunidade, quando eu fui visitar minha família no Rio de Janeiro, visitei ele também. E como sempre, deixava aquele convite, apareça quando quiser. E poxa, toda vez que eu vier aqui, pode ter certeza que eu vou mandar uma mensagem. Se eu puder aparecer, eu apareço. A última vez foi agora em janeiro, se não me engano, foi agora em janeiro de 2024. Eu estive lá visitando ele. E, gente, só tem memórias incríveis da Imperador Videoclube, né? E é por isso que eu tenho essas fitas, eu tenho essas 2 fitas aqui. Eu tenho mais, na verdade. Aqui estão 2 fitas do Globovídeo da Imperador Videoclube, que ele achou. Ele achou que tinha jogado tudo fora, mas de repente ele achou uma sacola que tinha alguns VHS antigos da locadora e ele fez questão de separar e me dar. Aqui alguns lacres, escrito Imperador também. Essas são bem antigas, depois ele teve umas edições mais novas. Esse logo dele, se eu não me engano, ele era assim, como eu estou mostrando para vocês agora, parecido com o da IBM. Como se eu me lembro que era mais ou menos assim, posso estar enganado. Felizmente eu não peguei foto nem nada, não tenho lembranças assim, né? Locadora, né, cara? Na época a gente não imaginava que no futuro ia ser uma lembrança nostálgica, né? Coisas que a gente jamais imagina que um dia ia acabar. E é isso, gente, essas são as lembranças que eu tenho da Imperador Videoclube e do seu Aloysio, e muitos amigos que eu fiz, muitos. Na época tinha muita gente, tinha amigos da escola também que iam junto, né? E a gente se encontrava na locadora para bater papo e conversar sobre o filme, uma coisa que é uma pena que hoje em dia não tem como fazer, não tem como voltar atrás. Por mais que alguém possa investir e querer abrir uma locadora, é muito complicado, porque hoje em dia, primeiro, não tem mais filmes em distribuição. Vai ter que ser filme acervo. A pessoa vai ter que abrir uma locadora para alugar filmes antigos, né? Segundo, as pessoas não vão se dar esse trabalho de sair de casa
para alugar um filme, para entregar um filme. Infelizmente, as pessoas hoje são muito mais preguiçosas, né? A tecnologia melhorou muita coisa, mas acaba piorando outras, né? Então, eu sei, porque eu falo por mim, eu mesmo teria preguiça de ir na locadora, mesmo sabendo que é um ambiente, sabe? Não sei, sinceramente eu não sei. Será que talvez, se fosse uma locadora junto com uma academia, né? Ou junto com um lugar que sabe, que não tem jeito, que as pessoas precisam ir até lá, né? Casar com outro tipo de serviço, talvez daria certo, né? E aí talvez daria para trazer de volta essa coisa da locadora, de você conversar, de você trocar ideias. Porque, gente, é uma coisa muito boa, era uma coisa muito boa, não tem como, sabe, hoje não importa se você encontra uns amigos e vai falar sobre um filme que você viu no streaming e tal, não chega nem perto de você estar num ambiente que estão todos os filmes em sua volta e que de repente, se você não viu e alguém te indica, não, cara, leva, pode pegar, leva aquele filme que você vai gostar, porque é de uma história assim assada, de repente você se envolve, você leva aquele filme pra casa e quando você assiste, você fala, caramba, putz, cara, vou voltar a conversar com aquele cara lá de novo, vamos falar sobre esse filme aqui. Então, assim, coisas que não tem como voltar e ser como era, sabe? O feeling da locadora ficou pra trás. Eu não consigo ver, infelizmente, isso voltando. Não consigo, gente. Uma pena, porque eu queria muito poder. Tá aí, surgiu do nada, né? A academia é um lugar que não tem jeito. Pra você quer malhar, você tem que ir pra academia. Então a academia talvez poderia ser anexa a uma locadora. E, ó, uma coisa, né? Você tem que ir lá mesmo. Não sei, gente, coisas do tipo, ideias que às vezes eu fico pensando, o que poderia ter sido, o que poderiam ter feito para a locadora ter resistido por mais tempo, né? E aí, é claro, tem gente que se reinventa e se reinventou e se reinventa até hoje. Tem algumas locadoras que estão abertas aí até hoje, mas não dá para dizer que dá lucro, né? Que, nossa, ganho dinheiro, muito dinheiro com isso, como ganhava antigamente. Não tem como. Infelizmente, né? Gente, é isso. Isso é o que eu queria. Essa história que eu queria contar, né? Eu acho que todo mundo na minha idade tem uma história com locadora, tem uma Imperador Videoclube para lembrar e para contar história, e tem um seu Aloysio para lembrar e contar história também, e relembrar, né? E, nossa, saudosismo total. E amizade, principalmente, né? Então fica aqui a minha homenagem ao Imperador Videoclube e ao seu Aloysio, que pessoa incrível, grande amigo que eu tive. Abraços.